O autoconhecimento é bom. É o que quase todo mundo acredita. Você lê sobre psicologia, você entende seus padrões perfeitamente, você sabe exatamente por que você reage da forma que você reage. E ainda assim, você continua preso nos mesmos lugares, tendo os mesmos resultados. O que eu quero te mostrar aqui hoje é algo que pouquíssimas pessoas conseguem perceber. Em algum ponto, o autoconhecimento ele pode se tornar a sua própria armadilha. E não é porque você está se conhecendo de uma maneira totalmente errada, mas porque a sua mente ela aprendeu a usar esse pensamento sobre você mesmo como uma forma de você não conseguir mudar. E se você é o tipo de pessoa que pensa muito, que analisa muito, que se entende muito, e aqui vai um pequeno spoiler. Se você se considera uma pessoa perfeccionista e você acha que isso é uma coisa boa, fica até o final do vídeo, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Pensa numa pessoa que conhece muito bem os seus próprios padrões. Ela sabe que tem medo de rejeição, ela consegue traçar a origem disso até a infância dela. Ela entende por que evita certos tipos de relacionamento e mesmo assim, 10 anos depois, ela ainda está no mesmo lugar. Como isso é possível? Existe um fenômeno que eu chamo de expert de si mesmo, que é quando você acumula tanto conhecimento sobre você, de quem você é, que esse conhecimento ele começa a funcionar como uma identidade fixa. E aí você vai começar a dizer coisa do tipo eu sou ansioso, ou eu sou o tipo de pessoa que se sabota. Eu sempre faço isso. Essas frases, elas parecem um pouco autoconhecimento, mas elas funcionam como prisões, porque quando você se define pelo padrão, qualquer ação que contradiga esse padrão, ele ameaça quem você acredita ser. E a sua mente, para te proteger, ela vai usar exatamente o que você mais valoriza: o pensamento sobre você, sobre a sua identidade. E aqui um ponto chave. Existe uma distinção que muda tudo, que é a reflexão e a ruminação. Elas vão parecer a mesma coisa na sua mente. As duas elas envolvem pensar sobre você mesmo. As duas elas vão parecer bem profundas. As duas elas vão dar aquela sensação de que você está fazendo algo muito importante. Mas os resultados, eles são completamente opostos. A reflexão, ela te move. Já a ruminação, ela te faz ficar girando em círculos. A reflexão, ela tem uma direção certa. Você pensa sobre algo, extrai um entendimento novo e isso muda como você age. Já a ruminação não, ela não tem saída. Você pensa sobre a mesma coisa, chega nas mesmas conclusões e acaba voltando para o início. O problema é que enquanto você rumina, parece que você está avançando. Você parece que você está analisando, que você está processando tudo, que você está tentando entender melhor o que está acontecendo, mas na prática você está usando esse pensamento todo para não agir. Você pensa tanto que fica parado no lugar. Tem uma pergunta simples para diferenciar esses dois elementos aqui. Esse pensamento que eu estou tendo, ele está te levando para algum lugar novo? Se a resposta for não, é muito provável que você não está tendo uma reflexão, e sim uma ruminação. E a sua mente, ela está usando isso para te manter exatamente onde você está. Agora vem a parte mais difícil de aceitar: o overthinking. O overthinking, na maioria das vezes, é um mecanismo de evitação. Vamos pensar assim: enquanto você está analisando um problema, você não vai precisar enfrentar ele de fato. Enquanto você está tentando entender por que você tem medo, você não vai precisar agir com esse medo, você não vai precisar lidar com esse medo agora. Enquanto você está processando a situação, criando planos, traçando planejamento, você não precisa lidar diretamente com a falha real. O overthinking, ele te dá a ilusão de processo sem o custo da ação. E o mais cruel disso tudo,
Quanto mais inteligente você é, quanto mais você sabe sobre você mesmo, quanto mais você sabe sobre psicologia, quanto mais você entende, mais sofisticado fica a sua fuga. Você começa a criar estratégias de evitação e começa a dizer coisa do tipo: peraí, deixa eu pensar melhor antes de agir. Eu não entendi direito completamente esse padrão. Eu preciso me preparar melhor para isso. Eu vou entrar em ação só quando eu tiver certeza que eu tô pronto para isso. Todas essas frases, elas parecem razoáveis, até faz sentido. Todas elas podem ser formas de você não se mover. Tem um conceito que eu gosto muito para descrever isso. Eu costumo chamar isso de evitação sofisticada. Que é quando a sua mente, quando a sua fuga, ela tem uma qualidade tão boa, tão profunda, tão aparente, que você mesmo, você não vai reconhecer isso como uma fuga. Lembra quando eu falei para vocês lá no começo, que eu falei do perfeccionismo? Então, você acha que você está trabalhando para você mesmo, que está se preparando, que precisa dar tudo certinho para você começar. Quando na verdade você está tentando se proteger, e aqui tem um sinal bem claro para você saber disso. Se você pensa muito sobre alguma coisa, mas você não muda nada em relação a isso, o pensamento ele está servindo para evitar a mudança e não para criar a mudança. Mas então, o que você faz com isso tudo? A resposta não é parar de pensar, não é suprimir a análise, não é fingir que você não tem esses padrões que tem. A resposta é mudar a relação entre o pensamento e a ação. Em vez de você pensar até sentir pronto para você agir, você age para descobrir o que o pensamento não está conseguindo te dizer. E tem um conceito aqui que vai mudar tudo isso de uma maneira completa, que eu chamo de a mentalidade experimental. Em vez de você ficar tentando resolver um padrão na sua cabeça, você trata a sua vida como um laboratório. Você não vai agir porque você entendeu tudo. Você age para entender mais. O experimento ele tem uma estrutura bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer, você escolhe uma ação pequena, não a mudança inteira. Você pega só uma parte dela, divide ela em várias partes e pega só o primeiro passo possível. Você faz sem esperar se sentir pronto. Sentir-se pronto é um produto da ação, não uma condição para ela, para você agir. Você vai observar o que acontece dentro e principalmente fora de você, sem julgamento, sem ficar pensando, putz, será que deu certo, será que não deu, funcionou, não funcionou, deu certo, deu errado, mas sim o que aprendi e que o pensamento não conseguiu me dar. Isso quebra o loop, porque agora o autoconhecimento ele não está sendo usado para te definir, ele está sendo usado para te mover. E tem uma das coisas que precisa acontecer para isso funcionar melhor, tá? Você vai precisar começar a se ver maior do que o seu padrão. Então, em vez de você ficar dizendo simplesmente eu sou ansioso, você vai entender que a ansiedade é um padrão. Então você vai falar assim, eu tenho padrões de ansiedade que eu consigo observar agora. Em vez de você ficar dizendo, sei lá, eu sempre me saboto, você vai dizer coisa do tipo, existe um mecanismo de sabotagem em mim que eu percebi e que eu tô tentando aprender e agora eu consigo enxergar ela. Essa mudança de posição, ela vai mudar todos os resultados, porque você não é mais o padrão. Você é o observador do padrão agora. E agora você pode escolher de formas diferentes. Então vamos deixar aqui bem claro o que eu quis dizer aqui hoje. Autoconhecimento, ele é valioso sim, tá? Você não precisa pegar todo o seu autoconhecimento e jogar fora. O problema não é pensar sobre si mesmo. O problema é usar esse pensamento como uma muleta, uma desculpa para você não mudar. Quando você percebe que está no mesmo pensamento pela 10ª vez, peraí, né? Isso pode ser um sinalzinho aí. E não é um sinal de que você não entende, mas de que você chegou até onde o seu pensamento ele consegue te levar. O próximo passo não está mais na sua cabeça, está na sua ação.
que você ainda não tomou. Existe uma frase que eu sempre quando eu estou girando, sempre que eu estou pensando sempre a mesma coisa em círculos, eu gosto de usar. Aquilo que você não entende sobre você acaba te controlando. Mas aquilo que você entende, mas não te leva à ação também. Então, observa quando a sua mente ela tá te movendo e quando ela tá te mantendo parado. E antes de finalizar, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, não se esquece de deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que também talvez precisem ouvir esse tipo de informação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana eu posto um vídeo novo explorando como a funcionalidade da mente, o que fazer com essa funcionalidade. E se tiver algum tema que você quer que eu aborde aqui, deixa aqui nos comentários, porque eu leio tudo para trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.